Oi! Hoje é dia de Book Haul, os livros que chegaram em setembro de 2017. As compras do mês passado parece que foram todas para sanar uma certa curiosidade a respeito, claro, dos próprios livros ou de algo derivados e que acabava caindo neles. Por exemplo, eu sou um leitor, obviamente, de As Crônicas de Gelo e Fogo, do George R.R. Martin. E aliás, todos os 5 livros que ele já publicou tem resenha aqui no Imantado de Livros. O primeiro está aqui, é só vocês seguirem os seguintes. Mas a vontade de ler sobre esta história lá de Westeros e Essos e mundo afora não acaba sempre, a gente precisa de mais. E eu fiquei curioso por um livro dele chamado O Dragão de Gelo, que é este livro infantil aqui, que ele publicou, aliás, muito tempo antes de a própria As Crônicas de Gelo e Fogo. E é uma história infantil, acho que muita gente até não sabe. E claro, quem viu a última temporada também lá da série Guerra dos Tronos na HBO sabe que o Dragão de Gelo tem uma certa presença. Por causa disso que agora no mês passado eu decidi comprar este livro para matar a curiosidade de saber como é esta historinha infantil. Saber se ela é meio bobinha, porque claro, ela não tem a mesma pegada dos seus livros adultos, obviamente, né? Vou descobrir. E já que eu comecei falando em obras audiovisuais, também tem mais outra que me fez motivar a compra de um livro em setembro, que é O Planeta dos Macacos. Eu conheço principalmente aquela série antiga que começou com Charlton Heston, que ele descia no planeta e fazia aquelas descobertas não muito agradáveis, ali vivendo num planeta cheio de macacos. Mas enfim, aquele primeiro filme desdobrou em mais 5, se eu não me engano, e a história foi ficando cada vez melhor. E décadas depois acabaram fazendo uma refilmagem lá com o Tim Burton, que não deu certo, e agora mais uma outra, que agora já tem 3 filmes. O mais recente foi lançado este ano, e claro que ele me motivou a lembrar que eu nunca li O Planeta dos Macacos, o livro original do Pierre Boulez. Um grande pecado que eu vou tentar corrigir agora. E finalmente saber quais são as diferenças lá do primeiro filme, aquele antigão, lá do Charlton Heston, que eu acho mais interessante, que tem um final surpreendente, que eu, aliás, até sei que aquele final do filme não existe aqui no livro. É outra coisa. Qual será essa outra coisa? Preciso matar a minha curiosidade. Ainda no quesito muito antigo que eu nunca li, tem este classicão aqui. Odisseia de Homero, um verdadeiro calhamaço, olha o tamanho disso aqui, que muita gente desiste de ler. Mas também não é só por causa disso, e aí vai a minha curiosidade. Esse livro aqui não foi escrito em prosa, ele é um poema lírico, algo muito difícil de encarar sem algum trauma. Uma leitura à base de versos, rimas, não é fácil não. Mas eu acho que já está na hora de eu encarar este desafio aqui, claro que para o ano que vem, né, começar lá nos primeiros dias e ir até o final de 2018, porque acho que não dá para ler isso aqui num mês, né? Acho que aí já é pedir demais, né? Eu tenho certeza que deve ser uma leitura um pouco difícil, ou muito difícil, não sei, mas todo mundo que lê diz que é uma leitura até que agradável no final das contas. Essa versão aqui, muito bonita, aliás, da Cossack Knife, tem uma tradução do Christian Werner. Isso também é importante, né? Às vezes você pega esses livros classicões e pega uma tradução que não ajuda. Parece que essa daqui, sim, ajuda bastante. E vou matar a minha curiosidade. E sim, esse negócio de ficar imaginando como será tal coisa, nessas de ficar procurando algum livro para comprar lá na Amazon, eu acabei esbarrando num livro que me chamou muito a atenção, que conta histórias policiais, são contos, na verdade é uma coletânea de contos, vários autores foram convidados para cada um fazer a sua história, claro,
baseada lá nos Estados Unidos da América. E eu sempre quis comprar este livro porque a literatura policial me interessa bastante. Pretendo fazer vários projetos desta área no ano que vem aqui no Montado de Livros. Mas eu ficava sempre querendo comprar o livro, curioso, mas achava ele muito caro, né? Porque seria uma compra no escuro. E um dia eu acabei percebendo uma variante desse livro que estava numa promoção e eu acabei pegando, que foi São Paulo no Ar. Sim, fizeram uma versão aqui nas nossas terras tupiniquins. Também há um outro livro chamado Rio no Ar, que também as histórias se passam lá no Rio e neste aqui em São Paulo, obviamente, né? Mas será que fica a questão, terei comprado o Gato por Lebre? Será que o original lá de contos baseados lá na América, que tem mais a ver com essa coisa no ar, dos filmes no ar, das histórias policiais, com todo aquele estilo? E será que aqui não funciona? Bom, vou ter que... Sim, esta é outra curiosidade embutida dentro da primeira. E é o que eu vou acabar descobrindo quando eu finalmente ler este livro aqui. E claro, ele vai virar projeto de resenha de contos aqui no Imantado. Isso não tenha dúvida, lá para 2018 também. E continuando ainda nessa coisa de literatura policial, outro título me chamou a atenção lá na loja virtual. Eu bati o olho e fiquei muito curioso. Só que dessa vez não é um livro, é um mangá, Suicide Club, que conta uma história bem tenebrosa. Diz aqui a contracapa: esta é a macabra história do suicídio coletivo de 54 garotas, todas estudantes. Elas pularam na linha do trem e, claro, começa a investigação de por que elas fizeram essa maluquice, todas juntas. Ou seja, também é um livro que a história também desperta muita curiosidade em saber como é que ela vai se desenvolver e principalmente como ela vai concluir, se é que tem alguma solução aqui dentro. Não sei. Curiosidade é para isso. Um crime ou o horror, ao sabê-lo, desperta muita curiosidade num leitor, mas também tem outra coisa que deixa a gente muito se coçando de curiosidade, que é quando um livro é bem comentado pelos booktubers aqui e a gente fica curioso em saber como é que é esta história, principalmente quando é um livro de um brasileiro que o pessoal gosta, que é o caso aqui de O Sorriso da Hiena, do Gustavo Ávila. Ele lançou esse livro de uma forma independente e fez muito sucesso. Ele foi distribuindo para vários booktubers e todo mundo que lia gostava. Eu sempre que via as críticas por aí ficava muito curioso. Depois ele finalmente conseguiu ser editado por uma casa editorial interessante, que é a Verus Editora, já estava esquecendo. Mas enfim, ele conseguiu entrar no mercado mais amplo. E agora a gente pode dizer que ele é um cara famoso e a gente precisa matar outra curiosidade. Será que um cara que conquista finalmente aquele patamar que todo autor quer alcançar um dia, será que ele é bom ou não? Para responder a pergunta a gente tem que ler O Sorriso da Hiena. Entre tantas curiosidades a respeito das histórias, das narrativas de cada um desses livros que eu já comentei por aí, também tem aquela de como os livros são feitos. Eu que também escrevo tenho, claro, muito interesse por isso, como se dá a evolução da escrita, da literatura mundial. E por isso, claro, quando eu vi também um título interessante de livro teórico, eu tive que adquirir, que é o caso de A Novela no Início do Renascimento, Itália e França, escrita pelo Eric Albach. Acho que é assim que se pronuncia o nome dele. Ele é um estudioso de literatura e esse é o primeiro livro que ele publicou sobre crítica literária. Um livro fininho que tem bastante informação interessante. Com certeza eu vou gostar bastante de ler e matar, claro, algumas curiosidades a respeito de como a prosa foi evoluindo através dos tempos. E para terminar, mais um outro livro que eu estou duplamente curioso, claro, muito além da própria história que ele possui.
Isso porque no século passado eu fui ao cinema assistir ao As Aventuras do Barão de Munchausen, dirigido pelo Terry Gilliam, um filme pra lá de maluco. É uma história totalmente sem pé nem cabeça, e eu sabia que ela tinha origem numa obra literária, que sim, eu encontrei aqui também As Aventuras de Barão de Munchausen, escrita por Rudolf Erich Raspe e outros nobres cavalheiros. Está refletindo ali, né? E claro, outro fator curioso é porque essa é uma edição da Kozak Neif. E vocês já repararam o tamanho desse livro aqui? Ele é gigante. Eu não sabia que o livro era desse tamanho. Eu não reparei nas dimensões dele ali nas características do site. Quando eu abri a caixa, aliás, quando a caixa veio, né? Uma caixa grande, eu estranhei, poxa, só tem um livro aí dentro, mas que é uma caixa tão grande? Bom, descobri que a caixa era tão grande, vovó, porque o livro era grande. É um gigante esse livro aqui, né? Só para comparar com o livro que eu acabei de mostrar agora há pouco. Olha só a diferença, são quase 4 livrinhos do outro. Incrível. Eu não abri ainda porque vou deixar só para quando for ler realmente, mas sempre é uma edição caprichada, Kozak Knife, pelas fotos que tem lá no site, o interior, as ilustrações aqui feitas por Rafael Coutinho, são muito bonitas. E claro, valoriza mais ainda este objeto aqui que eu tenho em mãos. Haja curiosidade para ser sanada. Bom, é isso, essas foram as compras em setembro de 2017 e agora eu vou deixar vocês curiosos, porque eu vou colocar aqui do lado os book hauls dos meses de julho e agosto. Vocês têm curiosidade em saber o que eu comprei nesses 2 meses? Até mais!